Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta quarta-feira. Um Boeing 707 fretado por agências de turismo da Itália cai com 144 pessoas no arquipélago dos Açores. Ninguém sobreviveu. Na Argentina, as novas medidas econômicas do Plano Primavera, anunciadas na sexta-feira passada, fazem o dólar registrar uma alta recorde. O bloco Bacalhau do Batata em Olinda e Caetano Veloso em Salvador comandam a massa na folia da quarta-feira de cinzas. A Imperatriz Leopoldinense, que cantou a liberdade na avenida, é a grande campeã das escolas de samba do Rio. A Beija-Flor é vice. E agora as notícias da noite. Mais uma testemunha do suborno no caso Batomush, que mora nos Estados Unidos, pode prestar depoimento no Brasil. É o norte-americano Peter Tripp. Ele conversou hoje por telefone com o secretário de Polícia Civil do Rio, Hélio Saboia, e pediu um esquema especial de segurança. O secretário de Polícia garantiu que ele vai ter a mesma segurança que a brasileira Kátia Rangel Elisandro. Ela depôs na semana passada e confirmou que o sargento da Capitania dos Portos, Antônio Braga de Vasconcelos, recebeu dinheiro para liberar o Batomush. O americano fez outra exigência, que o Estado envie as passagens aéreas. Amanhã, o secretário de Polícia e o americano Peter Tripp voltam a conversar para acertar a data da vinda dele ao Brasil para prestar depoimento. Um homem falando português com sotaque africano afirma numa conversa telefônica anônima que o grupo desconhecido Brigadas Terroristas Internacionais derrubou o Boeing 707 no arquipélago dos Açores. A polícia de Portugal disse que não tem provas de que o acidente tenha sido criminoso e que vai continuar investigando a causa da tragédia. Agora à noite, a televisão portuguesa revelou que o piloto não pediu autorização para pouso de emergência. Ele fez o último contato com a terra 3 minutos antes do acidente. O avião da empresa norte-americana Independent Air fazia um voo fretado de Bérgamo, na Itália, para Punta Cana, na República Dominicana. Ele descia para uma escala nos Açores quando bateu no pico alto da ilha de Santa Maria e explodiu. Todos os 145 ocupantes do Boeing morreram. Os 7 tripulantes eram norte-americanos, os 138 passageiros turistas italianos. Mais de 60 corpos já foram resgatados no meio dos destroços que são espalhados numa área de mato cerrado. O Boeing 707 tinha 21 anos de uso, mas menos de 50 mil horas de voo, limite considerado aceitável pela empresa norte-americana. Ele passou por uma revisão há 2 meses. Uma equipe de especialistas dos Estados Unidos já seguiu para a Ilha dos Açores para participar das investigações das causas do acidente. Médicos, enfermeiros, bombeiros e um grupo de resgate da Itália também foram para o local do acidente. Até agora, as autoridades portuguesas acreditam que houve falha humana. Nos Estados Unidos, a Califórnia aprova uma lei que proíbe a venda e o porte de armas automáticas. O projeto foi apresentado depois que um atirador matou 5 crianças numa escola primária há 3 semanas. O debate na Assembleia da Califórnia, em Sacramento, foi quente, mas as fábricas de armas perderam. O projeto logo virou lei. O ataque à escola de Stockton despertou a compaixão do superastro Michael Jackson. Ele fez uma visita de surpresa ao local do massacre. Antes da aprovação da lei, todos os rifles AK-47 à venda na Califórnia foram comprados. Essa foi a arma usada no massacre de Stockton. A Comissão de Defesa do Senado dos Estados Unidos adia por 10 dias a votação da indicação do ex-senador John Tower para secretário da Defesa. O presidente George Bush promete manter o apoio a John Tower. Bush diz que não há provas de corrupção ou de alcoolismo contra o ex-senador. Paulo Francis. A lua de mel entre o presidente Bush e o Congresso já acabou. Bem, foram quase 3 semanas de rasga-seda, o que é o normal até entre casais. Mas agora o Senado quer vetar John Tower para secretário de Defesa, para chefe da máquina militar americana. É um dos cargos mais importantes do Executivo e Tower é amigo pessoal e político de Bush. Vamos ver se o presidente enfrenta esta parada ou se põe o rabo entre as pernas. É o primeiro teste importante da liderança de Bush. Aqui estas coisas são para valer. Uma briga de faca mortal.
Nossos próximos assuntos a seguir. Alexandre Garcia conta como fica a votação do Plano Verão no Congresso. E Paulo Henrique Amorim comenta um livro que apresenta propostas para resolver as desigualdades regionais no Brasil. Nós voltamos daqui a pouco. Madame, veja que living maravilhoso. Estou vendo. Madame, repara que móveis maravilhosos. Mas que carpete é esse? Esse carpete é... Observe que lustres maravilhosos. Mas este carpete não é cada cor. Veja que apliques maravilhosos. Arranca tudo. Olhe, que carpete maravilhoso. Se não for tabaco, pode arrancar. Sonhei que tu estavas tão linda. Quero chorar, não tenho lágrimas. Não sei, não sabe ninguém. Adeus, da minha rua, tem os olhos onde a lua. Eu sou a lâmpada. Vida Nova. Em discos e fitas som livre. O Congresso está convocado para examinar a partir de amanhã as medidas provisórias do Plano Verão. De Brasília, Alexandre Garcia conta o que deve acontecer. Nesta quarta-feira de cinzas, nem parecia que há uma sessão extraordinária convocada para amanhã do Congresso Nacional. Os que voltavam a Brasília eram brasilienses vindos do feriado do Carnaval no litoral. E a menos que deputados e senadores voltem amanhã pela manhã, não deve haver número para a sessão marcada para as 2h30 da tarde. Eles devem examinar as medidas provisórias do Plano Verão. Eram 8 as medidas originais. Uma já foi rejeitada e outra foi aprovada. Foi aprovada a principal. Mas restam 6 que precisam ser examinadas até terça-feira próxima. Há outras medidas, aquelas que foram baixadas pelo então presidente Ulisses Guimarães para corrigir, como fruto de acordo, corrigir uma outra medida provisória. Mas essas ainda podem ser examinadas até o final do mês. O problema é com essas 6 que têm que ser examinadas até terça-feira, ou perdem a eficácia, perdem a vigência desde o primeiro dia. É que nessas 6 está a diminuição do tamanho do governo. Estão os cortes na gordura e nas carnes do Estado. E se os congressistas não converterem em lei essas medidas provisórias até terça-feira próxima, estarão dizendo aos pobres contribuintes que eles, congressistas, ainda preferem aquele governo grande e gastador. Já disseram que há 2 Brasis. Já disseram que isso aqui é uma Belíndia, uma Bélgica pequena e uma Índia enorme. É o Brasil rico e o Brasil miserável. Tem uma saída para essa divisão? Tem. É o que mostra Paulo Henrique Amorim. O Brasil se orgulha muito de ser a 8ª economia do mundo. Parabéns. Mas na hora de evitar a mortalidade infantil, o Brasil tem um dos piores resultados do mundo. Fica em 85º lugar. Uma vergonha. Em matéria de contraste social, o Brasil é o pior do mundo, pior que a Índia. É que no Brasil há 2 países muito diferentes. Um rico, onde moram 40% da população, e um miserável, um país africano, asiático, onde moram 60% da população. Isso é o que mostra esse livro, Brasil, Reforma ou Caos. Ele acabou de ser lançado e tem um levantamento da alarmante situação social do país. O primeiro a receber uma cópia desse estudo foi o presidente Sarney. É um trabalho que recebeu apoio do Banco Mundial e foi realizado pelo Instituto de Estudos Políticos e Sociais do Rio de Janeiro. O diretor da equipe que o realizou é o respeitado cientista político Hélio Jaguaribe. E a conclusão não é o caos. Ao contrário. A situação pode sofrer uma reforma, é o que o livro propõe. Um plano de desenvolvimento social de hoje até o ano 2000. Se todos os anos o Brasil gastar, segundo o livro, 5% do seu produto interno bruto, PIB, no desenvolvimento social, ele chega ao final do século com um nível de vida comparável dos países do sul da Europa, como a Espanha e Portugal, por exemplo. É só ter a determinação política de querer seguir até a Europa. Senão, paramos no meio do caminho e ficamos na África. Depende de nós. O ministro do Planejamento, João Batista de Abreu, assinou uma portaria hoje que proíbe, a partir de amanhã, a concessão de imóveis funcionais em Brasília. Também estão suspensas a permuta de imóveis e a locação de imóveis residenciais de terceiros
pelos funcionários públicos. A decisão foi tomada porque o Ministério do Planejamento quer fazer um levantamento completo sobre a situação dos imóveis funcionais de propriedade do governo federal em Brasília. Esses imóveis chegam hoje a cerca de 10 mil. E agora o esporte. O técnico Cilinho do São Paulo tem uma briga feia pela frente. O CND não abre mão da segunda divisão com apenas 22 clubes. E no Grenal de amanhã, só 6 jogadores gaúchos. Juca Kfouri comenta. O Brasil inteiro sabe que o futebol gaúcho é sinônimo de força, de competição, de sucesso. Basta dizer que o Inter é o primeiro clube disparado no ranking brasileiro e o Grêmio o quinto, podendo até ser o segundo ainda neste ano, conforme o lugar que alcance na Copa União. Por tudo isso, o Grenal desta quinta-feira chama muita atenção de todos, mas chama também por um motivo curioso. No Grenal de amanhã, o técnico do Inter é o carioca Abel e o do Grêmio o paulista Minelli. Mas, dos 22 jogadores que devem começar jogando, apenas 6 são gaúchos, 4 do Inter e 2 do Grêmio. Só o Minuano para explicar o decantado estilo gaúcho. O presidente do CND, Manuel Tubino, não gostou da ideia da CBF de fazer uma segunda divisão com 64 clubes e espera que o bom senso impere e que a norma do CND seja cumprida. Segunda divisão com no máximo 22 clubes. O bom senso há de imperar, porque uma primeira divisão forte exige uma boa segunda divisão. Desde o ano de 84 que o competente técnico Cilinho reina no São Paulo. Saiu quando quis em 86, voltou logo depois cheio de moral e segue dando as cartas há quase 2 anos. Sua última jogada, no entanto, coloca em risco. Cilinho não está fazendo muita questão que os jogadores Gilmar, Nelsinho, Bernardo e Lê renovem os contratos, o que desagrada muita gente poderosa no tricolor. Em bom português, o gato de Cilinho subiu no telhado do Morumbi. Nós vamos ver a seguir. A campanha da fraternidade começa em todo o Brasil, mas em Natal os católicos fazem uma celebração especial. E o crítico de cinema Rubens Evaldo Filho entrevista Carlos Alberto Richelli, o ator principal de Jorge, um brasileiro, depois dos comerciais. Uísque importado é caro demais. Uísque nacional? Você não quer. Então, seu uísque é Nato Nobilis. Porque o blend Nato Nobilis é elaborado com malte superior, 100% escocês. E contém mais malte que os uísques nacionais. O sabor superior de Nato Nobilis conquista na primeira dose. Nato Nobilis, blended com malte 100% escocês. Chegou o plano verão e sua caderneta de poupança continua com renda mensal e com toda a garantia. Agora em fevereiro, ela vai render o mesmo que o over. Para março e abril, vale o que for maior. O over ou o índice de preços ao consumidor mais juros. E a partir de maio, sua poupança volta a render o IPC mais juros. Caderneta de poupança, a melhor opção, também no plano verão. Os 80 anos do arcebispo emérito de Recife, Olinda, Dom Helder Câmara, foram comemorados agora à noite com uma cerimônia muito especial. Uma missa cantada pelo Quinteto Violado. Os santos também sentiram. O altar da Igreja da Fronteira virou palco, limite invisível entre a arte e a oração. O Quinteto Violado começou há 18 anos com o apoio de Dom Helder. Ele cedia o teatro do Palácio do Bispo para as apresentações do grupo. Por isso, no repertório de hoje, formado por 12 músicas, a reverência aos valores que Dom Helder e o Quinteto sempre defenderam. Eu entendo como bondade, mas bondade de quem também trabalhou, de quem conhece o trabalho, de quem pode avaliar e, sobretudo, de quem vai continuar esse trabalho.
De onde a senhora veio para essa homenagem? É dos Estados Unidos, Albuquerque, New Mexico. Eu trabalhei com Dom Helder como voluntária do Papa em 1965. E eu voltei agora a matar saudades. A gente vem lá do Ceará e com muito respeito, assim, a figura de Dom Helder como um pastor que sempre esteve presente na luta do povo e uma voz forte na igreja. A campanha da fraternidade lançada hoje em todo o Brasil foi lembrada em Natal por um motivo especial. É que foi em Natal, há 26 anos, que a campanha foi criada. A velha Catedral de Natal ficou lotada. Dezenas de fiéis foram à igreja se preparar para a Quaresma, os 40 dias que antecedem a Páscoa. A missa foi celebrada pelo arcebispo metropolitano de Natal, Dom Alair Vilar, e por mais 3 padres. No sermão, o arcebispo falou da necessidade da penitência como forma de se chegar ao arrependimento. A Eucaristia de hoje marcou também o início de um trabalho da igreja que vai se estender por todo o ano para defender a verdade e a paz. A campanha da fraternidade, que tem como lema a comunicação. Aqui em Natal, a campanha da fraternidade, mais que a adesão de movimento religioso nacional, é a comemoração de uma luta evangélica que já soma 26 anos. Foi aqui que em 63, Dom Eugênio Salles, na época, bispo auxiliar de Natal, convocava pela primeira vez o povo para um movimento de fraternidade. Esses lemas que são escolhidos, eles fizeram muito bem ao Brasil. Eu acho que muitos valores foram destacados graças à campanha da fraternidade. E comunicação é fundamental. É a maravilha do século. Jorge é um caminhoneiro com muita estrada rodada. É com paixão que ele se embrenha pelas estradas, levando carga de um lado para o outro do país. Essa é a história de Jorge, um brasileiro. Um filme de Paulo Thiago, que estreou hoje em 11 cidades. O ator principal, Carlos Alberto Richelli, esteve no lançamento do filme no Rio. Foi num cinema da zona norte do Rio que o ator Carlos Alberto Richelli esteve para o lançamento. O César de Vale Tudo, ou Jorge, o caminhoneiro, deu autógrafos e teve muitas fãs à volta dele. Para viver a aventura de Jorge, um brasileiro, foram quase 2 anos de muito trabalho. E Jorge, um brasileiro, é baseado no livro com o mesmo nome do escritor Oswaldo França Júnior, que já foi também adaptado para a televisão, na minissérie Carga Pesada. Sobre o filme, o crítico de cinema Rubens Evaldo Filho conversou com o ator Carlos Alberto Richelli em nossos estúdios. Eu garanti que essa carga chegava no tempo e vai chegar, nem que eu morra. Richelli, no filme você faz um caminhoneiro, que é completamente diferente de tudo que você já fez. Você teve que fazer alguma pesquisa, alguma coisa assim, não? Eu viajei pelo Brasil inteiro aí, dirigi muito caminhão, todo tipo de caminhão, pequeno, grande, carretas, e convivi com muito caminhoneiro e pude ver também pelas estradas que a gente vive num Brasil de muitas contradições. É um Brasil que é moderno e não é moderno, mas eu convivi com caminhoneiros que se vestiam como eu me visto na cidade, que ouviam a música que eu ouço na cidade, gente informada, e convivi também com outro tipo de caminhoneiros, gente mais da antiga, gente com outros gostos e outro tipo de consumidor. Quer dizer, que sem dúvida nenhuma é um filme de estrada, né? É um filme de estrada, e de aventura. Eu acho que essa coisa de aventura que me fascina no cinema, essa possibilidade de sair dos estúdios, das novelas, por exemplo, e ir para os lugares. Eu passei muito frio, porque eu tomei muita chuva, aqueles efeitos especiais todos, sobe o tempo aquela todo, produção, né? todo aquele aparato para chuva artificial, para as inundações, tudo que vocês vão ver, aquelas inundações foram feitas, cenografadas pelo Clóvis Bueno. Aquilo lá não foi aproveitado de nenhuma calamidade que a gente está acostumado a ver por aí, não. É tudo cenário. Morreu agora à noite no Rio de infecção generalizada o cineasta paulista Lael Rodrigues. Ele estava com 38 anos e dirigiu os filmes Bete Balanço, Rock Estrela e Rádio Pirata. O corpo de Lael Rodrigues vai ser velado amanhã na Capela Real Grandeza, de onde vai para Campos do Jordão para ser enterrado.
Veja no próximo bloco, ainda em ritmo de carnaval, os últimos momentos da folia no Recife. E em Salvador, nossos repórteres mostram o que é que o carnaval baiano tem. No Rio, uma entrevista com o carnavalesco Max Lopes, o autor do desfile campeão da Imperatriz Leopoldinense. Aguarde que nós voltamos num minuto. Leia este mês na revista Globo Rural. Em São Paulo, produtores da maçã do tipo Brasil, colhida na entre-safra, já vendem seus frutos até para Santa Catarina. Democracia. Este é o grande segredo das cooperativas que dão lucro para seus associados. Irrigação. Um agricultor mineiro desenvolveu um sistema barato que dá ótimos resultados. Revista Globo Rural. A palavra do campo. Nas bancas. Você sabe o que é autismo? Essa criança sofre desse mal. Ela é prisioneira de seu próprio mundo, não consegue se comunicar com ninguém, nem mesmo com seus pais. Só em São Paulo existem mais de 6.000 crianças autistas, a maioria sem recursos. A AMA, Associação de Amigos do Autista, precisa urgentemente de dinheiro para continuar sua luta contra esse mal. Ajude a AMA. Você estará ajudando essas crianças. Em Olinda, o carnaval não para. Agora à noite foi a vez do grupo noturno arrastar os foliões que não se conformam com o fim da festa. O guarda noturno sai há 8 anos na noite da quarta-feira de cinzas desta casa na rua Henrique Dias, em Olinda. A ideia inicial era fazer a folia dos guardas que trabalham durante o carnaval. Mas como a quarta-feira ingrata é o dia da saudade, o que menos tem na troça é guarda. O único guarda mesmo é este boneco enorme que, junto com a orquestra, sai arrastando gente pelas ruas e ladeiras de Olinda. A cada ano, o Carnaval da Bahia enfeitiça mais gente. Milhares de pessoas caem na folia durante uma semana. Mas o que é que o Carnaval da Bahia tem? É o carnaval do trio elétrico, dos artistas em cima do trio e do povo nas ruas. A Praça Castro Alves, sempre tomada pela multidão, tem a imagem que simboliza a festa. Mas o Carnaval de Salvador é muito mais. É o colorido do Mamãe Sacode nas mãos dos foliões, da mortalha, do chapéu mexicano, da sátira política, dos homens vestidos de mulher. É o carnaval que mistura dança com passo marcado, capoeira, ginástica aeróbica e modismos a cada ano. É também o carnaval do erotismo e da liberalidade. E mais que tudo, o reinado da alegria. Durante uma semana nas ruas de Salvador, o que mais se vê é gente feliz. Chegou a hora de ir embora. É sempre triste se despedir de uma festa tão bonita. Mas na cabeça de todo mundo que curtiu o carnaval em Salvador ficam duas coisas: a lembrança gostosa e a esperança de poder voltar no ano que vem. Todo dia de festa na Bahia, o trio irradia alegria, o farol ilumina Salvador. Todo dia festa em Salvador. O Carnaval Carioca já tem uma nova campeã. A Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense conquistou o público e os jurados no desfile deste ano na Marquês de Sapucaí. Veja agora como ficou a classificação das escolas. Em primeiro lugar, com nota 10 em todos os quesitos, a Imperatriz Leopoldinense. Em segundo, a Beija-Flor. Em terceiro, a União da Ilha do Governador. A Vila Isabel ficou com o quarto lugar. O Salgueiro em quinto. Em sexto, Portela. Em sétimo lugar, vem a Mocidade Independente de Padre Miguel. Em oitavo, a Unidos da Tijuca. Em nono lugar, a Estácio de Sá. A Império Serrano ficou com o 10º lugar. A Estação Primeira de Mangueira em 11º. A Caprichosos de Pilares em 12º. O 13º lugar, a única escola da Zona Sul, a São Clemente. As últimas 5 classificadas no primeiro grupo passam a desfilar no ano que vem no grupo 1B. São elas: Unidos do Cabo Sul, Unidos da Ponte, Tradição, Arranco do Engenho de Dentro e Unidos do Jacarezinho. A primeira classificada no segundo grupo, a Acadêmicos de Santa Cruz, desfila no próximo carnaval junto com as escolas principais.
Bom, a grande campeã do carnaval foi a Imperatriz Leopoldinense. E o grande campeão foi o Max. O Max é o carnavalesco da escola, que veio aqui conversar com a gente no estúdio do Jornal da Globo e que tem 12 anos de carnavalesco, né? Já foi campeão pela Imperatriz quando ela estava no segundo grupo e recuperou a escola do último lugar, apenas isso, né? Valeu a pena até por isso, né? A escola voltou a ter aquela credibilidade. Os componentes agora acreditam mais na escola, no potencial dela. Como é que você acha que você conseguiu isso? Porque do 15º lugar ao primeiro, não é de um carnaval para o outro, não é um pulo, é um salto. A gente conseguiu, eu digo a gente porque a gente trabalha numa equipe grande de amigos há 10 anos. Mas eu tenho comigo, atualmente, ele divide comigo uma grande parte desse trabalho, dessa ideia, que é o Mauro Quintais. E ele me ajuda muito, então eu já posso... Vocês fizeram um trabalho de base? Fizemos um trabalho de base. Com a comunidade? Fiz. O mesmo trabalho que eu fiz na Mangueira. E deu certo. A escola ficou eufórica, ficou contente, aceitou o trabalho, então de repente começam a fazer aquilo que a gente quer. Eles começam a se imbuir do papel que vão representar. Aí já é meio carnaval. E qual foi a grande inovação, a grande força para você chegar ao primeiro lugar esse ano? A volta ao tema histórico brasileiro, que todo mundo já esqueceu. A maioria dos carnavalescos estão se preocupando muito com o assunto jornalístico. Falar do dia a dia, da caristia. Você acha que está politizado demais a escolha do enredo? Estou achando. Está fugindo da concepção carnavalesca da coisa. Qual é a concepção carnavalesca da coisa? Alegria. Fantasiar essa realidade horrorosa que está aí. Então a realidade horrorosa que o Joãozinho 30 levou para a avenida através do lixo, do luxo, não é a sua viagem? É um lixo, bem que está bem dito, um lixo do luxo. Porque era veludo rasgado, era lamê. Sim, mas o resultado plástico final era o lixo. Essa não é a sua viagem, a sua direção. Não é meu caminho. Porque isso todo mundo já sabe que tem. Eu acho que... Eu não apelo muito, não. Eu acho que o negócio é fazer... Você acha que o Joãozinho apelou, mas... Não acho, não. Eu acho até que ele foi audacioso, ele foi ousado. Eu dou valor, principalmente porque ele foi um grande mestre para mim. Ele me ensinou muito. E claro, eu aprendi muito com ele como um bom aluno. Realmente fui um bom aluno. Mas acho que ele foi muito ousado, mas foi muito feliz também. Na concepção dele, na maneira como ele apresentou a coisa. Achei que a escola realmente empolgou. O samba era muito alegre, muito para cima. Ajudou a levar a escola a disputar o primeiro lugar. Mas você acha que essa escolha do enredo histórico, essa presença do luxo na avenida, o luxo que todo mundo quer ver, que o próprio Joãozinho defendeu, né, durante tantos anos. Exatamente. Você foi um bom aluno e continuou seguindo o mestre, pretende continuar? Mas o meu tema na Imperatriz foi meio mesclado, de luxo, com originalidade também, com a imigração italiana, aquela parte do cafezinho. Ali foi meio mesclado, não foi um luxo aparente. E você fez tudo? Você fez da escolha do tema até a execução do Carnaval da Imperatriz? Fiz com... Quer dizer, o trabalho é meio dividido. Quer dizer, a coisa sai da minha cabeça, aí eu já reúno o pessoal na minha casa, primeiro o Mauro. Aí a gente conversa sobre o tema, já começa a fazer uma divisão técnica da coisa, como aquilo vai funcionar tecnicamente na avenida. Aí eu passo para uma divisão cromática. E aí a gente já reúne com chapeleiros, carpinteiros, ferreiros, escultores, costureiras e começa a passar a ideia. Bom, mas a ideia é sempre dividida, sempre dividida. Essa é a grande viagem, quer dizer, nas outras escolas... Porque Max já foi da União da Ilha, já foi da Mangueira com o enredo do Braguinha, né? Isso. Foi da Vila Isabel. Né? Dos carnavais. Então você acha que em todas essas comunidades, com todas as pessoas que você lidou para fazer o carnaval, o segredo foi sempre esse? A união, o trabalho coletivo? Eu acho também que esse trabalho comunitário, aquele negócio de comer feijãozinho na casa de um e tal, dá certo. Sempre deu e vai dar sempre. Então, só para terminar,
Qual é o enredo da Imperatriz para o ano que vem? Não, eu ainda vou conversar. Eu sei que você acabou de deixar o carnaval, a comemoração toda lá para vir aqui dar essa entrevista para a gente. Não tive ainda a oportunidade de falar com o Luizinho, mas a gente já está com o enredo na cabeça. Vamos continuar no Brasil, com o pé fincado no Brasil. Talvez seja o Raízes 2. É? Esperar para conferir? Vamos esperar. Então tá, Marcos. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado, Leda. E parabéns a você. Um abraço a vocês. Sua vitória, pessoal da Imperatriz. Muito obrigado. E agora você vai ver os melhores momentos do desfile da Imperatriz Leopoldinense na Passarela do Samba. A bateria vem, no brinque da canção. E a novena fez o luxo do salão desse vem viver os sonhos que sonhei. Alô de paz, eu ouvi, em vez de branco, brilhando na sua boca. E da guerra nunca mais esqueceremos o patrono do e a princesa Isabel, a heroína, que assinou a lei divina, negro dançou com demorou, o bem da Sina, na noite que se resiste, com a rua finalmente, com a essa que encontrou, foi feita liberdade. O presidente Sarney enviou agora à noite telegramas de congratulações às escolas de samba Imperatriz Leopoldinense e Beija-Flor, campeã e vice-campeã do Carnaval Carioca deste ano. No telegrama, o presidente considerou justa a premiação das duas escolas. Para ele, mais uma vez, venceram a alegria, a criatividade e o entusiasmo, marcas da personalidade de um povo invencível, o povo brasileiro, afirmou o presidente. Boa noite. Boa noite. Nesta quinta, José Vitor Rodrigues, secretário adjunto da Receita Federal, fala sobre as mudanças no imposto de renda. Bom dia, Brasil, às 7 da manhã. Em cada cortada de rede, em cada fruto colhido, em cada lar construído, em cada gol que se marca, a pátria está sempre presente em nossas conquistas. Para preservá-las, precisamos ser fortes e vigilantes. Jovem, nos primeiros 4 meses do ano em que completar 18 anos, compareça a um órgão alistador da Marinha, Aeronáutica ou em uma das juntas do serviço militar mais perto de sua casa. Nos exercícios de guerra é que aprendemos a preservar a paz. Serviço militar, a segurança do Brasil em nossas mãos. Boa noite. O mercado financeiro viveu hoje a sua quarta-feira de cinzas depois do carnaval da semana passada, quando todos os ativos subiram feito um rojão de vara em quermesse paroquial. Os bancos reabriram as portas, mas só o dólar turismo funcionou e funcionou na ressaca. Queda de 2,5% sobre o fechamento da sexta-feira. 1,52 na compra, 1,60 na venda. A partir de agora, deve cair a pressão de oferta alegremente praticada antes do carnaval pelos turistas estrangeiros. Mas na área cambial, a preocupação do governo é bem outra. Como descongelar a taxa oficial? E a partir de quando?
O ministro Mailson da Nóbrega reafirmou hoje que o câmbio deve continuar na mesma geladeira dos preços e salários, ou seja, congelado por tempo indeterminado. Mas já tem um esboço da nova política cambial para depois do descongelamento. Nem maxi, nem mini. A ordem é atacar de midi. Midi sem compasso certo, que pode acontecer uma vez por semana, uma vez por quinzena. Só para tergiversar, como diz o ministro, desconversando. Outra preocupação nacional depois do carnaval, a evolução da taxa do over. Amanhã é dia de um novo teste de vocação da política monetária do Plano Verão. Hoje a taxa oficial foi a mesma da sexta-feira, 27,25, variação de 0,9 no dia. Executivos financeiros apostam na escalada do over amanhã, para um patamar de 28 ou 29, a caminho de 30. Mas, dentro do governo, crescem os temores de uma dose excessiva de juros criogênicos, o que estouraria na testa do Tesouro, feito um bumerangue. Juros no alto e em alta tiram o sono do devedor, e o governo é o maior devedor da praça. Ele deve só em títulos da dívida pública federal, aqui dentro, nada menos de 79 bilhões de dólares, que é a posição de 31 de janeiro. A disparada dos juros reais para patamares nunca dantes navegados deve ser avaliada contra o pano de fundo de uma inflação reprimida que não deve ir além de 1,5% no IPC de fevereiro. Claro, um IPC aí competentemente aliviado pelo vetor de janeiro. Mas economistas de plantão estão fazendo bolo para a taxa de fevereiro, aquela taxa real. O índice do mês cheio, que vai do dia 1º até o dia 28. O palpite favorito até agora, 9%. Com congelamento e tudo, 9%. E o senador Roberto Campos suspira fundo. O choque não está conseguindo reverter a expectativa inflacionária ou inflacionista dos agentes econômicos. E já vimos esse filme. Se a inflação de fevereiro, a real, contentar-se com 9%, os ativos financeiros poderão recuperar no mês pelo menos uma fatia das perdas de janeiro. Até hoje, o over projeta um rendimento líquido de 17,64. No mês passado, ele rendeu 22,97. Mas a inflação de janeiro, medida pela Fundação Getúlio Vargas, a inflação do mês cheio, do dia 1º ao dia 31, que é um índice, aliás, não divulgado, deve ter ficado ao redor de 35%. A expectativa de ganho certo em fevereiro, reforçada pela puxada dos juros, não esvazia a bola das bolsas. Elas não funcionaram nesta quarta-feira, mas fecharam a semana em clima de revanche. E a partir de amanhã, o mercado de ações já começa a fazer posição para o próximo vencimento de opções, que acontece no dia 20, ou na outra segunda-feira. E agora a última da noite, também para pensar na cama, que agora é cinzas. É do economista Kenneth Baldwin, um americano de muito prestígio nos meios acadêmicos no primeiro quartel do século. Baldwin foi o primeiro economista a estabelecer ligação científica entre economia e ecologia, assunto na moda. Para ele, a economia não era uma ciência exata, não era propriamente uma ciência. Era uma técnica de administração de recursos escassos. Ele colocava a economia num campo de conhecimento que ele chamava de engenharia social. Mas Baldwin nos deixou a seguinte lição. Em economia, o otimismo pode não levar a uma situação melhor, mas o pessimismo leva, com certeza, a uma situação pior. Então, até por isso, sejamos otimistas. Boa noite. Cine Música é som livre em discos e fitas. Tá na cara que você vai adorar. 89.